Oi, pessoal, meu nome é Jéder da Silva, eu sou orientador artístico da oficina de Papercraft junto à Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva, na cidade de Paraibuna. E para a nossa aula, hoje eu trago novamente a técnica Kirigami, que consiste em cortar e formar a imagem. E para a nossa aula de hoje a gente vai realizar essa peça de arte que é, na verdade, um dos monumentos históricos, que é a Torre Eiffel. Então, bora começar! E para a aula de hoje nós vamos precisar de um estilete. Não precisa ser especificamente esse, que é estilete de precisão ou estilete de bisturi, mas precisa ser um estilete, porque com uma tesoura vai ser bem difícil cortar, principalmente essas peças pequenas aqui, tá? E uma régua. Então é um estilete e uma régua, e no caso uma base de corte ou algo para você apoiar em cima para não cortar a mesa ou o local onde você estiver utilizando para poder fazer os cortes da nossa peça. E é só isso. Seria o estilete, uma régua e um lugar para você apoiar para fazer o corte com mais tranquilidade. Eu já deixei na descrição o link, né, para vocês acessarem e baixarem o arquivo e imprimir. Esse papel aqui é uma gramatura de 180, tá? Então tem que ser um papelzinho mais grosso, estilo cartolina mesmo. Se puder ser até um pouquinho mais grosso. Mas ao mesmo tempo tem que ser grosso, tem que ser um papel que seja possível passar na impressora para poder conseguir imprimir. Ou então você imprimir numa folha de sulfite, um papel mais fino como esse, e pega o papel mais grosso que você vai utilizar, coloca a folha de sulfite por cima, coloca um durex ou grampeia as pontas aqui, e aí vai cortando, utilizando a folha mais fina que você usou para imprimir como base para poder cortar o papel de baixo, tá? Tem essas formas. Nesse caso aqui, até uma gramatura de 200, 220, que é um papel um pouquinho mais espesso que esse, você ainda consegue passar na impressora e imprimir tranquilamente. Se for mais grosso do que isso, tipo uma caixa de papelão, vamos dizer assim, você não vai conseguir colocar na impressora, então teria que usar uma folha de sulfite mais fina, não necessariamente colorida, mas pode ser uma branca, para você imprimir e depois utilizar ela para tirar o molde. Aqui eu tenho duas impressões. Essa aqui eu fiz toda só na escala de cinza, né, preto e branco, e essa aqui é colorida. E acredito que não vai dar para verificar muito bem, mas aqui seria vermelho, aqui é azul, são os traços tracejados, e é onde a gente vai fazer as dobras, onde a gente não vai cortar. E aí a cor é só para identificar qual lado que a gente vai dobrar, se é para dentro ou para fora. E é isso, ó. A gente precisa cortar somente as linhas que são contínuas e as tracejadas a gente não corta, deixa só para dobrar, como a gente já fez em outras aulas. Imprimindo tudo em preto e branco, fica mais difícil visualizar porque os traços são bem maiores do que a gente está acostumado, né? Que a gente já viu nas outras aulas. Então, se vocês optarem por uma impressão preto e branco, pega um celular ou até uma tela de computador e fica olhando para ver aonde é tracejado, onde é colorido, e não corta onde é colorido, somente onde é preto. Como aqui a gente não vai conseguir saber onde é colorido devido à cor da impressão, né? Então é bom utilizar uma tela ou alguma foto como guia. Aqui, presencialmente eu consigo identificar as cores, mas acho que na câmera não vai aparecer por esse papel ser um pouquinho mais escuro. Mas eu trouxe só para poder mostrar que dá para utilizar tanto o papel branco como o papel colorido e até um papel como esse, que é bem escuro, para fazer a impressão, tá? E aí agora a gente vai cortar somente nas linhas contínuas e depois a gente vai dobrar nas tracejadas. Eu vou optar por fazer com esse aqui, que é mais fácil por ser colorido para mim e também porque eu acho que o resultado, por a gente estar utilizando, né, uma torre, vai ficar um pouquinho mais realista do que se fosse branco, tá? Então, vamos começar a cortar todas as linhas contínuas. Uma dica que eu dou, para cortar retas assim que são mais longas, sempre utilizar uma régua, de preferência metal, mas se não tiver pode ser uma de acrílico, como essa aqui. E sempre quando for começar, começa pelos detalhes menores, porque os maiores são mais fáceis e os menores são mais difíceis. Então se você corta toda a peça nas linhas maiores, depois para fazer as menores, a estabilidade da peça é menor, porque ela já perdeu a aderência com o papel, né? Ela não vai ter mais
vamos dizer assim, essa folha inteira, ela é uma peça só. Então, para eu cortar esse detalhezinho, é muito mais fácil. Se eu corto aqui, 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 e depois eu vou tirar esse pedacinho, pode ser que eu rasgue a peça. Na hora que eu vou tirar esse pedacinho, na hora que eu puxo o estilete, às vezes não tá com uma lâmina tão boa, eu posso rasgar. Então, sempre opta por começar pelas partes menores, e quando terminar ela, aí sim vai para as maiores, tá bom? Então, vamos iniciar os cortes. E agora que a gente já terminou de fazer essas partes menores, a gente vai pegar a régua e fazer as maiores. Então, é só pegar ela aqui, posicionar na parte que você quer e cortar. E realizar esse procedimento em todas as outras partes. Onde for maior você utiliza a régua, onde não precisar, você vai à mão livre mesmo. E eu volto assim que eu terminar de cortar a peça inteira. E voltei para dar uma dica. Na verdade, eu já terminei de cortar onde precisa, mas vou mostrar uma coisa. Aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver certinho. Acho que tem um aqui que é mais destacado. Esse primeiro. Aqui, ó, eu passei muito, o corte tá aqui e a linha tá aqui. Então, se errou, assume o erro e continua. Porque como eu vou precisar dessa parte, se eu cortar aqui, ó, desse lado, vai dar uma diferença. Então, não tem problema. Se você errou, deixa o jeito que tá, continua, tenta acertar o máximo que der, mas sem cortar novamente aqui, ó. Se eu tirar aqui, posso até tirar, mas vai ficar esse buraco aqui quando fechar a imagem. Então, isso aqui não vai atrapalhar em nada. Cortou errado, continua, assume o erro que você fez e não tenta corrigir aumentando o corte. Deixa da forma como tá. Agora, aqui, ó, eu vou dobrar. Eu vou fazer só marcar, né? Fazer os frisos para poder dobrar nessas linhas, que é a vermelha e a azul. Pode ser uma ponta de caneta, utilizar palito de churrasco, que vocês tiverem. Eu vou até fazer com um palito para mostrar que dá certo. A diferença é que no palito ele vai perder a ponta, tá? Vai ficar assim. Não vai mudar nada. Então, você só vai ter que... Nesse caso, um palito é o suficiente, mas se fosse uma peça muito grande, você teria que usar mais palito, ou então usar um estilete para poder tá refazendo a ponta. Nesse caso aqui, a gente já pode, ó, puxar até o final, tá? A linha vem só até aqui, mas pode puxar até o final que fica mais fácil, porque a gente vai ter que dobrar até o final. A gente vai cortar uma borda aqui, então eles deixam só o tamanho do que a gente vai utilizar. Mas como a gente vai dobrar antes de cortar, então já marca até o final e depois a gente corta o restante que a gente não for utilizar. E a gente já tem tudo marcado. Então, como que vai ser as dobras? Você vai virar a folha. Você vai conseguir olhar e ver aqui aonde você marcou. No vídeo não vai aparecer tão fácil, mas presencialmente vocês conseguem ver essa marcação. Então, vamos começar com essa primeira dobra que eu pedi para vocês fazerem até o final. A gente vai dobrar fechando pro lado que não tá com impressão. Então, a impressão tá desse lado, que foi onde a gente cortou. Então, a gente vai trabalhar dobrando aqui. Somente essa parte. Não dobra esse aqui. Às vezes ele dá uma amassadinha por estar mexendo assim, mas não aperta aqui, tá? E a mesma coisa desse lado. Somente aonde tá a linha. Aqui, ó. Eu falei pra dobrar tudo por isso, ó. A gente realmente vai ter que tirar um pedaço aqui, ó.
Mas aí a gente já marca tudo aqui, porque a gente ia ter que dobrar de qualquer forma agora. E aqui embaixo, a gente vai dobrar. Vamos empurrar fora primeiro aqui, para separar. E aqui a gente vai dobrar para fora. Fechando aqui novamente. Igual a gente fez com essa dobra aqui, ó. Dobrando pro lado sem pressão. Mesma coisa aqui. Deixa eu só melhorar o corte aqui. Quando vocês observarem que não tá dobrando bem, passa de novo a lâmina do estilete, que pode ser que não tenha cortado bem. E assim fica mais fácil, ó. Então, dobrou aqui. E vamos repetir nesse passo a passo com todos os vermelhos. Aqui. Dobra. Somente a parte que é para dobrar, tá? Por exemplo, esse aqui não dobra. Aqui, vamos aproveitar já esse verde, ó. Tem vermelho aqui, a gente dobra para fora. Outro vermelho. E o verde é o oposto. Então, ao invés da gente dobrar encostando a parte sem a impressão, a gente vai dobrar agora encostando a parte com impressão, que é aqui, ó. Bem aqui, ó. Toma cuidado para não amassar onde não precisa. Mesma coisa aqui, ó. Verde. Aqui em cima. Faltou aqui embaixo. Enquanto a gente não dobra todas as partes que precisam, fica meio difícil mesmo. A impressão que vai amassar um, outro. Mas depois que tá tudo dobrado, a gente vê que ficou facinho e não vai acontecer mais isso. Aqui, aqui. Já tá formando o desenho. A gente pode vir já forçando, ó. A gente já tá dobrando, mais tranquilo, sem amassar, ó. A gente vem aqui, ó. E agora aqui, ó. Aqui em cima é o detalhe, tem que tomar muito cuidado porque é bem fininho. Aqui, ó. Então, pra gente não passar, vou apertar muito forte e rasgar, né? Então, vem aqui, ó. Dobra aqui e dobra aqui em cima. Por isso que eu deixo ela pro final. Como já dobrou o restante. Por isso que a gente deixa ela pro final. Porque como já dobrou o restante, fica mais fácil mexer com ela. E a gente puxa pra cima aqui, ó, e vai acertando um por um. E, ó, o resultado é esse. Eu vou cortar aqui, ó, o que tá sobrando e utilizar a folha branca como fundo. Então, vou fazer assim, ó. E aí é só colar. E vai ficar assim. O seu quadro com uma torre. E ele é bom que, se você precisar levar, você pode dobrar ele assim, ó. Ele fica guardadinho, fininho. E aí quando você precisa montar, ele fica em pé, dessa maneira. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!